Salve, salve tropinha, começando mais um vídeo de Free Fire aqui, meu nome é Fábio Júnior, espero que vocês gostem do vídeo. Eu tô trazendo um vídeo de como você sair do Platina 3, a rota que eu uso aqui no Purgatório quando eu quero subir ponto, beleza? Se esse vídeo ficar muito grande, tropinha, eu vou dar uns cortes nele, beleza? E lembrando, essa rota aqui é pra quem quer subir ponto, pra quem quer segurar ponto, beleza, tropa? Então já vou logo também falando pra vocês que não garante você chegar no seu mestre. Beleza, tropinha? Eu sempre gosto de cair aqui perto, porque ali é a área azul, então a gente tá subindo ponto, a gente não vai pra área azul, beleza? Já caiu um pouco errado aqui, que eu gosto de cair mais pra cima. Mas é isso, tropa. Vamos lá, vamos lá. Sempre gosto de cair aqui no mapa de Purgatório, beleza? Logo mais vou estar trazendo também de Bermuda. É um mapa que geralmente é o que mais sai, geralmente é o que todo mundo joga mais, né? Tropinha, nessa hora eu dei um cortezinho, porque tava tendo uma treta aqui, beleza? Eu não queria que vocês escutassem aí, porque tá ligado, né? O pessoal só inventa de arrumar briga ou fazer qualquer coisa quando você não tá gravando pra postar ele no YouTube, ou quando você tá gravando um vídeo diferenciado, beleza? Então vai ter mais alguns cortes aí na frente, que foi uma treta meio assim. Então espero que vocês compreendam. E mais uma vez deixa o like, compartilha, beleza? Valeu, tamo junto. É nóis. Valeu, tropinha. Assista até o final e compartilha. Valeu. Vamos encontrar uma arma de rush agora. Como eu falei, eu repito, tropa. Se ficar um pouco grande demais esse vídeo, eu vou tá cortando ele, beleza? Pra ficar não muito grande demais, né? Porque um vídeo grande demais também fica enjoativo. Você só vendo o outro camperar. É chato, na minha opinião. Eu acho chato. Eu não gosto de vídeo assim. Então eu sempre olho aqui por cima, tropa. Sempre dou um rolê por aqui. Como vocês podem ver, já tem 28. E a meta aqui também, tropa, não é você ter medo de morrer, beleza? Nem ficar só paradão, tropa. Em algum lugar, segurando ponto, esperando a safe bater. Tem estratégia assim? Tem. Não. Quase morri pra minha mina, tropa. Ué. Que desgrama. Ia fazer uma armadilha ali, travou meio na hora. E eu entrei no carro ainda mais, beleza. Mas tá tudo de boa. Vamos voltar pra cá. E a gente sempre vai por aqui prestando atenção, tropa. Beleza? Vocês vão sempre olhando aí aos arredores. Vou subir pra cá porque eu lutei essa casa, não tinha nada. Vou subir pra aqui. Vamos ver se a gente pesca alguma kill. A gente vai pegando sempre os cogumelos, como eu falei. Às vezes cogumelo ajuda demais. Mesmo que você não fique no gás, você leva uns tirinhos. Não tem necessidade de usar um kit. Você vai lá e usufrui do seu cogumelo, beleza? Deixa ele fazer o trabalho todo. Ninguém luteou aqui. Por isso que eu gosto de cair aqui, tropa. São poucos que vêm pra cá. Eu acho que a galera fica com preguiça da ladeirona ali, né? Quando cai mais pra baixo. Pensa, porra, o cara subir essa ladeira aí de... pelo amor de Deus. Não é todo mundo que quer, né, tropinha? Mas vamos lá. Tropinha, eu nunca mais joguei pra subir ponto, beleza? É raro. Eu não ligo, tropinha, mas pra pegar mestre. Eu peguei mestre na temporada 15, matei minha paixão. Que era pegar mestre uma vez. Então agora jogo só por jogar mesmo, querendo evoluir jogabilidade, beleza? Mas aqui, como eu falei pra vocês, é uma estratégia que eu uso quando eu quero subir ponto, beleza? Olha daqui de cima se tem alguém. Eu sempre fico o máximo que der pra ficar aqui, quando eu tô em purgatório. Mr. Ville aqui o nome, né? Eu acho que é esse, que é assim que se pronuncia. Lembrando, tropinha, não vai garantir o seu mestre, beleza? Essa cal. E nem toda hora vai estar safe aqui, assim, de não ter ninguém. Ou de não ter muita gente, beleza? Tem vezes que eu caio aqui, ó, desse jeito, de boa. Mas sempre atento, né? Que ninguém nunca se sabe. Sempre pode ter um campeirinho escondido aqui, só esperando o cabo dar um vacilo. E essas moitas aqui estão suspeitas, hein? E meu celular tá travando pra caramba, tropinha.
Não sei porquê, tropinha. Meu celular é um Xiaomi, um Redmi Note 5 Pro. Não é um celular ruim. Muito bom, por assim dizer também. Mas ele resolveu trollar hoje. Certo, tropinha? O celular resolveu trollar. O ruim aqui, tropa, é que não tem muito loot, beleza? Mas como vocês podem ver, eu tô precisando de coisas ainda. Então por isso que você não pode ficar só parado, sempre observando, mas vai luteando. Só tem 20 vivos, aqui eu já não perco ponto. Se fosse o caso de eu querer segurar ponto, beleza? Não em patente baixa, né? Eu tô em patente baixa, enganchei aqui. Patente baixa você não perde muito ponto não, tropa. Ó, quando você tá diamante, essas coisas aí é bom você tomar cuidado. O mais cuidado possível. Todo cuidado é pouco, né? Como diz aquele famoso ditado, beleza? Como tem pouca gente viva, tropa, já a gente, como eu falei, não vai segurar aqui dentro por muito tempo. Na verdade eu não quero nem tomar gás, beleza? Deixa eu só ver aqui a mira. Pegar esse capinha, eu quero só ver se eu arrumo um coletezinho melhor. E outra coisa, tropa, mesmo que você morra, eu geralmente nas primeiras trocações eu tô morrendo, mas o que é que eu faço? Eu não tenho medo, mano. Os caras brotar, tamo aí pra morrer ou matar, matar ou morrer, tanto faz. Olha lá, como vocês podem ver, até agora foi uma call tranquila aqui, é uma call segura no mapa de purgatório. Eu sei que não tá caindo muito o mapa de purgatório, mas quando cair, quem assistiu esse vídeo já vai estar ligado. Entendeu? O Fábio lá fez uma call lá, da hora, vou te seguir. E outra coisa, tropa, eu não gosto de andar de tirolesa, beleza? Tirolesa eu não sou fã, não gosto. Pra você que tá segurando ponto, eu não aconselho eu ir de tirolesa daqui de cima. É vantagem, você disse, mas pode ser que quando você estiver no meio dela, esteja um cara de butuca, esperando alguém dar um vacilo e o sortudo foi você. Tropinha, ignorem as vozes, beleza? Tem um pessoal aqui na minha casa, aí você tá ligado, né? Ô Luiz, eu tô gravando um vídeo aqui, filho de Deus. Tropinha, mais uma vez eu peço desculpa a vocês, beleza? Peço que vocês não levem em consideração, porque tem uma tropinha aqui na minha casa. Olha lá, tropa. Top 13. Que aqui é onde eu moro, o pessoal é muito... gosta muito de gritaria, essas coisas, tá ligado, tropa? Mas nada que atrapalhe nosso vídeo, eu acho. Porque se atrapalhar, tropa, eu vou ter que mutar o vídeo e narrar por cima. E, poxa, eu sou ruim nisso, hein? Narração. Eu vou descer esse morro aqui, tropa, mas eu não sou fã de descer morro também, porque se vocês já perceberam, ó, eu aperto os comandos, ele não vai, só de pular. Ó, agora que ele foi. Por quê? Porque quando ele tá descendo, ó, ele fica sem querer aceitar os comandos, tropa. Não sei se é bug do jogo. Aqui é um cogumelo 4 na caixa de loot ali, ó. Já teve uma treta aqui, foi aqueles caras caíram lá no começo. O ruim de você cair junto de alguém é isso aqui, tropa, ó. Poxa, o cara não luteou. Ixi Maria, tem cara aqui, tropa, eu nem vi nem aonde. O cara tá ali, tropa. A mira grudou no pé dele. Vou dar na cara dele, tropinha, fica olhando. Dá a cara, vai, vagabundo. O cara é imortal, tropa. Vou de arminha na mão. Vai, vagabundo, volta pro lobby. De arma na mão mesmo, tropa, não tem isso não. Ruxa de arma na mão. Fica querendo enfeitar muito não, porque senão você vai tomar prejuízo. Talvez se eu tivesse tirado a arma da mão aí pra ir pra cima dele, enfeitado, poderia ter morrido aí igual bosta agora, tropa. Vocês estão entendendo, tropa? Então, nessas horas a gente não deve enfeitar não. O importante é matar ele. Beleza? E aproveita, né, que ele se desesperou um pouco, saiu colocando
jogando granada, tacando granada sem saber nem quem, sem saber pra onde. E outra coisa, tropa, eu já joguei uma partida, tá? Mas se não, essa daqui seria a minha primeira do dia. O ruim de jogar solo, eu vou contar pra vocês, e todo mundo que joga solo sabe. É o Zé Costinhas. Tropa, eu pensei de cortar esse vídeo, mas eu não vou cortar não, beleza? Eu vou deixar esse vídeo completo pra vocês verem que tá sem corte. Mais uma vez, se você tá gostando do vídeo, peço que deixe seu like. Compartilha pra tá me dando uma força, me motivando a querer postar sempre mais vídeos, beleza? E lá pra vocês verem, ó, ranqueadinha. Partida ranqueada, eu era muito clássico demais, jogava muita clássica, tropa. Era jogador de clássica. E tinha muito medo de jogar ranqueado. Hoje em dia eu não ligo mais, pra mim tanto faz. Perder ponto, ganhar ponto. Eu me afastei ali do cara porque quando ele chegou, tropa, me pegou de surpresa. Ele burrou um pouco, por quê? Porque ele colocou o gelo, estando ele nas minhas costas. Ele poderia facilmente ali ter me dado um capa, né? Ele me viu primeiro, eu não vi ele. Só vi ele na hora que eu corri pra trás e taquei gelo. Foi que eu percebi que ele tava nas costas. Olha o cara passando lá, tropa. Subiu guarita, vou pegar aqui. Esse cara vai atirar em mim, meu. O cara já subiu na guaritinha ali. Acho que ele não tem mais visão de mim, tem não. Talvez ele não tenha me visto, mas eu vi ele. Sempre chego dentro das casas, tropinha, olhando tudo. Porque é bom você tentar surpreender. Deixa eu ver se tem um pixelzinho aqui, que os caras agora estão nessa de bugar pixel. É bom você tentar surpreender para não ser surpreendido, tropa. Aprendi isso aí, beleza? Bora que bora. Mesmo que eu não faça mais kill aqui, que eu não dê mais dano, tropa, eu já tô com força minha primeira do dia, eu já tava uns 20 pontos garantidos. Beleza, tava com meus 20 garantidos. Ih, Maria, deu ruim. Vou passar aqui pra pedra, hein? Ele vai atirar agora, quer ver? Esse cara não me viu aqui. Não é possível isso. Mas se eu não tomar dali, eu tomo lá de cima, tropa. Sempre atento nesse lugar. Ih, Maria. A mata-corno chegou. Será, tropa? Será? Agora aqui muita atenção, porque eu posso ficar aqui sem chamar a atenção. Só tem eu e mais 3. Ou a Dange me dá um beijo aqui, né? Que é o que tá aparecendo, tropa, hein? Ali até por enquanto não tem ninguém daquele lado. Vamos ver se o carinha sai. Vamos, como eu falei pra vocês, é bom surpreender do que ser surpreendido, beleza, tropa? Ixi, Maria, começou. Será que é o fim do vídeo aqui, tropa? Vai-te embora, Dungeon, vai-te embora. Ah, respeita o mito da Dungeon, eu, porra. Tá brincando, é? Nem o Couto. O canal do Couto é canal bom, hein? Tá brincando, é? Eu digo Couto porque eu acho que é Couto, não tô lembrado o nome dele todo. Era da Los Grandes, se eu não me engano. Vamos embora por aqui, tropa. Se o cara estiver ali, não tem outro jeito. Agora é peitar e pronto. Ver se tem. Eu sei que tem um cara aqui, viado. Eu vi quando o cara subiu na guarita. Quanto porra ele foi? Esse gás é muito forte, tropinha. Agora eu sou obrigado a usar a tirolesa. Ou então eu vou morrer. E eu vou morrer nessa tirolesa, tropa. Fica vendo. Ou morro na tirolesa ou morro pro gás. Então, vamos dar aqui pra alguém, né, tropa? Vamos ajudar o próximo, né? Colaborar, né? Todos temos que colaborar um com os outros. E a desgrama vai pra outro lugar. Ai, 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 ai. Morri. Morri. Acabou o vídeo aqui. Cadê o kit? Meu Deus, velho. Não apareceu o kit pra mim, tropinha. Tropa, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis, tropa. Valeu.
Se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Valeu. Buguei foi tudo ali, tropa. Valeu. Fiquei azoado. Não se azoe, beleza?